Olá, está no ar o programa Trabalhador em Foco e você não está vendo coisas não, realmente o nosso horário mudou. Agora o ao vivo é quinta-feira das 14 horas às 14h30 e terça-feira, aquele horário que eu fazia ao vivo, é reprise. Então agora você fica ligadinho aí que quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, sempre vai ter novidade aqui no programa. E hoje, como não poderia ser diferente, recebo aqui uma pessoa super especial. Eu estava batendo um papo aqui com ela, quase que a gente entra no ar conversando, que é a Mia Malafaia, que é colega de profissão, né, jornalista, radialista, palestrante. E ela tem um assunto muito interessante, muito forte, que a gente ouve tanto hoje em dia nos telejornais, é sempre tanta notícia sobre isso, que é a questão da pedofilia. Então, assim, a gente vai a um breve intervalo comercial, daqui a 30 segundinhos, no máximo, a gente está de volta. Não saia daí. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende... A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Viu? Não falei que a gente voltava rapidinho. E quero lembrar também você de casa, que você, se de repente não estiver em casa, não estiver onde você trabalha, não tiver o canal 10, você pode assistir também o programa pela TV Rede Petrópolis, tvredepetrópolis.com.br. Pela internet você assiste a programação todinha da Rede Petrópolis ao vivo. E caso você não conseguiu assistir, estava ocupado, não tem problema. A partir de agora você pode assistir todos os programas do Trabalhador em Foco 24 horas por dia. Perdeu de um mês atrás. Você pode acessar através do nosso canal do YouTube. Só você digitar lá, entrou no YouTube, Comunicação Livre. Não tem erro, você acha o nosso programa lá, todas as edições que já foram ao ar e as que ainda virão. Então, não tem como falar uma desculpa de que não tem como assistir. E vamos começar nesse bate-papo, Mia, que eu tô assim, fiquei muito encantada contigo, até pela tua história de vida. Mas, para começar, eu queria que você contasse para o telespectador, para a gente, qual é a tua formação? Porque eu já vi que você é jornalista, já radialista, comunicadora, mas também é palestrante. Sim. Então, qual é a tua formação? Bom, eu comecei, na verdade, né, fazendo contabilidade. Completamente diferente. Como é que a gente descobre? Pois é, completamente diferente de tudo isso que é hoje. Né? E a questão do jornalismo entrou muito na minha vida, porque eu queria ter instrumentos para falar bem no rádio. Né? E o rádio passou a ser a minha vida durante 20 anos. Então o jornalismo, ele agregou tudo aquilo que eu precisava. Então, na verdade, eu sou jornalista, radialista, escritora, palestrante e contabilista. Nossa! Tem nome, sobrenome, pós-nome? Nome, sobrenome, endereço. Endereço, tudo. E Mia, assim, você realiza várias palestras assim, sobre temas super complexos, né, e atuais, que infelizmente é uma realidade que a gente tem, que a gente vive. E hoje a gente queria conversar sobre a questão da pedofilia. O que te levou a abordar esses assuntos em palestra e tudo? Olha, Rosane, um dos pontos principais é a minha segunda pele. Eu passei por isso com 9 anos de idade. Fui molestada dentro de casa, né, pelo meu próprio tio. E eu passei a ver, com o decorrer do tempo, que eu não era a única. Que haviam muitas outras pessoas que passaram por isso e várias outras crianças que ainda passam. Então, na verdade, essa militância, essa briga, essa luta é de uma vida toda, porque, na verdade, eu sofri na própria pele. E como que é para você lidar com isso hoje? Passado tanto tempo, como foi para você viver isso? Como que é você lidar com esse tipo de caso hoje? Ainda é doído. É doído. Ainda é doído. Principalmente quando você pega casos como, por exemplo, de uma criança em São Paulo, onde um bebê de 6 meses era levado pela mãe usuária de crack ao companheiro dela, que também era usuário de crack, para fazer sexo oral. Então, quando você se depara com essas atrocidades no dia a dia, você começa a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa. E é nesse intuito que eu faço as palestras, para levar orientação, levar para as pessoas a informação correta de como proceder em casos assim, como identificar se o seu filho está sendo molestado. Né? É aquela coisa da observação, com o conhecimento exato daquilo que está se passando. E
E assim, pra gente começar a entender essa história, tu explica assim pra gente como é que é, o que é a pedofilia em si. Porque a gente ouve falar, casos de pedofilia, mas às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre isso. O que seria? Bom, o termo pedofilia significa o quê? O camarada, a pessoa que sente prazer ou excitação com crianças. Né? E quando eu falo crianças, a lei é bem específica. A lei fala que é de 0 a 12 anos. É tratado como criança. Então, se a pessoa se sente excitada em ver ou expor o órgão sexual para a criança, ou até mesmo fazer com que aquela criança mantenha algum tipo de carícia com ela, isto é pedofilia. Já é considerado. Sim. A gente até te fiz uma pergunta antes de começar o programa, que assim, a gente está tendo um caso aí de super repercussão que teve aí na mídia, que foi da mãe que vendeu a filha. A filha, a partir dos 9 anos de idade, 8 anos de idade, se não me engano, ela vendia para amigos, né, por R$50 para que favores sexuais. Favores sexuais. Isso seria já enquadrado por parte como pedofilia? Sim, todos eles serão enquadrados na lei da pedofilia. E é bom deixar bem claro que pedofilia é considerado crime hediondo. A pena hoje, Rosane, está entre 1 a 8 anos, mais multa, o que é muito pouco. Com certeza, é isso que eu ia falar agora. Muito pouco. Agora, quando já abrange alguns outros pontos, como a questão da relação sexual em si, aí também já entra a lei de crimes sexuais. Aí já vai aumentando as penas e tudo mais. Aí junto uma legislação no Brasil, que o réu às vezes é primário, ninguém às vezes nunca denunciou, acaba tudo sendo reduzido, né? Infelizmente. Nós hoje precisamos rever o Código Penal nesse sentido, de rever também a lei de execução penal. Porque o camarada pega 15 anos de prisão, vamos supor, um exemplo. Ele não vai ficar os 15 anos, ele vai ficar, na verdade, 1/3 da pena. Se ele for réu primário, ainda cai um pouco mais. Se ele tiver os indultos, né, que temos tantos indultos, que eu não entendo para que nós temos lei de execução penal. Com certeza. É um desabafo. Não, mas para ser criada e não ser tão válida. E qual a diferença que existe? Porque tem também o termo abusador. Sim. O que seria o abusador? Seria um pedófilo ou não? Não exime o abusador de ser pedófilo. O que acontece é o seguinte, nem todo pedófilo vai manter relações sexuais. O abusador, em todos os casos, ou na maioria deles, manterá relações sexuais. Então, o pedófilo ele se satisfaz muito mais pela observação, da exposição, né? O voyeurismo, a masturbação em si, né, do que o abusador. O abusador ele tem a necessidade de concluir, de chegar às vias de fato. Então a diferença entre os dois seria basicamente essa. Sim. E como que a pessoa pode identificar? Porque assim, a gente fala igual, por exemplo, os adultos, prestarem de repente atenção em determinadas atitudes da criança. Mas e a criança? Tem algum trabalho que pode ser feito para que a criança identifique que ela está sendo abusada ou não? Tem, e é muito importante. Os pais têm um papel assim vital. O pai, o cuidador da criança, tem um papel vital. Principalmente em dizer para a criança, sem falsos pudores, o que é uma carícia e o que é um carinho. Porque mesmo a criança de 2 aninhos, 3 aninhos, ela já tem compreensão de algumas coisas. Porque quando a criança pergunta, ela está pronta para a resposta. Com certeza. Então você tem que acompanhar aquela idade e dizer para ela, olha filho, aqui só quem mexe é você. Se alguém mexer, se não for a mamãe, dessa forma para tomar banho ou dessa forma para te vestir, você tem que contar para a mamãe, você não pode ter medo. A criança tem que ter aquela relação com o pai e com a mãe de confiança, né? Que ela possa chegar e contar o que está acontecendo. Porque o que acontece hoje, Rosane? Nós tínhamos antigamente, na década de 80, 85, o videogame como babá. Hoje, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, né? Esse dia a dia, esse corre-corre, as duplas e triplas jornadas de trabalho, impossibilitam os pais estarem mais próximos dos seus filhos. E aí quem toma conta? A internet. Que é a grande vilã do tempo atual, né? Que é um campo minado. Se você parar para pensar, você encontra de tudo na internet. Com certeza. Desde a receita básica do omelete, à pedofilia, a sites pornográficos. Você quer ver uma coisa muito simples? Você pode pegar agora, você que está nos assistindo aí, bota no Google, site pornográfico. Vai aparecer uma lista imensa que nem sempre vai estar bloqueada e que está acessível a qualquer criança. E assim, né? Eu acho interessantíssimo. Você acessa um site desse, você é maior de 18 anos. Como que vai saber? Como pode existir? Tem uns que nem perguntam.
tem uns que nem perguntam. Absurdo, E nós encontramos, eu fiz uma pesquisa bem apurada sobre isso, encontramos sites em que meninas jovens, que mal têm os seios ainda formados, já tendo relações sexuais com homens bem mais velhos. E isso está descaradamente na internet. Então nós precisamos sim de uma legislação mais rigorosa, nós precisamos sim de punição mais rigorosa, nós precisamos sim da atenção das nossas autoridades para esse tipo de caso. Porque assim como aconteceu comigo há 31 anos atrás, pode acontecer com você, com o seu neto, com a sua filha, com a sua prima, com a sua irmã. Ninguém está livre disso. E os casos com relação a meninos também têm crescido bastante. Houve-se muito também, até em escolinhas, né, de futebol, de outras coisas mais. E como que é essa diferença para meninos e para meninos? Como a que lei lida? hoje já encara da mesma forma. Não, e assim, para você lidar a criança, como que é a reação? Como que a menina vê isso? Como que o menino vê isso? Reage a isso? É muito complicado. Porque isso dá uma confusão muito grande na mente da criança. Porque a família é o quê? A família é o laço protetor, né? E aonde que acontece, na maioria das vezes, os casos de pedofilia, os casos de abuso sexual contra crianças, dentro de casa. Ou é de um padrasto, ou é de um avô, de ou é pessoas de um que ela tio. confia, que ela pelo menos conhece, né, que ela gosta. Exatamente. E o abusador, o pedófilo, é geralmente uma pessoa da extrema confiança da família. Então, e ainda está acontecendo uma outra coisa também, Rosane, que nessas minhas andanças por aí, a família está confundindo o que é uma denúncia e o que é proteção. Em vez dela proteger a criança, ela está protegendo o abusador, o pedófilo. Porque muitas das vezes sabe que está acontecendo ou soube que aconteceu e dá abrigo, dá fuga para aquela pessoa. O que piora mais ainda. Imagina a cabeça de uma criança passar por isso. Exatamente. E isso aconteceu comigo. Há 31 anos atrás, o que a minha família fez? Pegou o abusador e mandou embora. Não denunciou, não fez nada. E assim acontece ainda hoje. Infelizmente. Infelizmente. Mia, a gente vai continuar esse bate-papo, assim, que pra mim é um assunto, infelizmente, é um assunto que a gente tem que abordar, é um assunto que acontece diariamente, a gente vê aí notícias e tal. E a gente vai, assim, é um breve intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta pra fechar esse assunto e falar mais sobre isso, pra dar um entendimento pra você que tá de casa, aí poder observar, quem sabe de repente está acontecendo isso na sua família e você nem imagina. Então não saia daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Não falei que a gente voltava rapidinho? Pois é, voltei pra gente continuar esse papo aqui com a Mia, que agora a gente vai entrar numa parte que, assim, interessa a você de casa, que assiste aí a gente, claro que é o trabalho que a gente faz aqui através do Movimento Sindical de Petrópolis, que é essa relação que exatamente a gente estava conversando aqui, tem a questão tem a legislação, né, própria para isso, e tem também uma pergunta que eu queria te fazer, como que isso pode estar embutido no nosso programa, para as pessoas que assistem, para o trabalhador, como que a pedofilia se adequa a essas pessoas? Na verdade é o seguinte, existe a lei de 2008, a lei 3.773, se não me falha a memória, em que diz o seguinte, aquela pessoa que detém algum poder sobre a outra, como no caso dos tutores, no caso de um empregador. Qual o caso do empregador? Você que é empregada doméstica, trabalha nessa casa há muitos anos, ou que você está chegando agora, você não tem como levar o seu filho para uma creche, você leva para o trabalho. Aí esse empregador abusou do seu filho ou está abusando do seu filho. O que você vai fazer? Você vai denunciar, né? Então, essa lei 3.773 de 2008, ela vem colocando essas pessoas que têm, de alguma forma, o poder sobre essa criança, direta ou indiretamente, vem colocando essa pessoa criminalmente. Então, isso é importante falar. Então, se você é empregado doméstico, empregada doméstica, leva o seu filho foi abusado ou é abusado,
essa pessoa que te empregou, ela pode sim ser criminalizada. E Mia, rola assim, até agora a gente entrou nesse assunto, medo da pessoa de repente denunciar ali o patrão e, vou perder meu emprego. Rola esse medo? Rola, mas não deve. Infelizmente. Rola sim e não deve, porque o mais importante não é você perder o emprego, o mais importante é você defender o seu filho, porque ele nunca mais terá confiança em ninguém, ele nunca mais será uma pessoa que possa dizer assim, com alegria no olhar, sempre perde alguma coisa. Vai superar? Vai superar, mas trauma se supera, mas não se esquece. Eu costumo sempre dizer isso. Trauma se supera, mas não se esquece. Até porque você está sempre revivendo aquilo nos traumas de outras pessoas. Não é, e eu achei interessante que você deu uma sequência para sua vida, por ter passado por isso, por ter vivido isso, sofrido isso na pele. Você deu uma continuidade da sua vida que foi maravilhosa. Você teve sua família, teve seus filhos, teve seus netos. E da onde você conseguiu ter forças, não ter medo de construir uma família? Mas eu tive medo. Tive medo e tenho até muito hoje, medo de que aconteça com um dos meus filhos, minhas netas e tal. O que acontece é o seguinte, quando você vê que você não é a única e que isso continua acontecendo numa era tecnológica como é a nossa, numa era em que você aperta um botãozinho, você se comunica com as pessoas na Alemanha, na Rússia, seja lá onde for, você começa a pensar que tipo de sociedade você está vivendo. Então, na verdade, eu fiz uma forma de terapia para mim, né? E algo que me faz muito bem quando eu consigo identificar uma criança que está possivelmente sendo molestada e quando eu consigo ajudar de alguma forma. Quando eu encaminho para algum lugar, quando eu dou os instrumentos que ela necessita para que ela possa sair daquela situação de violência. Isso para mim não tem preço, isso para mim é magnífico. E para a criança é uma coisa assim tão frágil, né? Às vezes a criança não tem nem entendimento do que está acontecendo com ela. E eu queria te perguntar também, Mia, até que você tocou nesse assunto, o pessoal de casa, de repente, como que podem, assim, ficarem atentos a determinadas atitudes, que sinais que a criança pode estar dando de que está sofrendo algum tipo de molestação? Bom, uma das coisas que a gente costuma falar muito é a questão da enurese noturna, principalmente nos mais novinhos, até os 6 anos de idade. Começou a fazer xixi na cama numa época que não fazia mais, tem algum probleminha. A questão da criança evitar ou não querer ir com determinadas pessoas. Por que que não? Né? Ou a questão da criança querer estar muito com aquela pessoa. Por que que eu digo isso? Porque carícia é gostoso. Né? Nem sempre um pedófilo ou um abusador vai usar de força. Muitas das vezes ele vai usar o quê? De carinho. Carinho, sentimento. Né? Ele tem que trazer a criança para aquele mundo que ele quer. Então é importante observar esses detalhes, a questão da infecção urinária, né? Porque onde existe a penetração, num canal muito estreito, pode acontecer a questão da infecção urinária, a questão da defecação anal com sangue, é importante estar atento a isso, e sempre, absolutamente sempre, ouvir o que a criança tem a dizer. Porque uma criança, ela vai contar 1000 histórias para você, mas ela nunca vai inventar algo que ela não vive. E é que ela não tem conhecimento, né? Ela não vai falar. E outra coisa também que eu queria te perguntar, em escola e tudo, de repente o pai não detectar através dessas condições físicas, pelo lado psicológico também é possível determinadas atitudes da criança, de se fechar, de se guardar? Sim, é a primeira atitude. Uma criança que ela está sendo molestada, coagida, ela tende a se fechar. Ela deixa de brincar, ela passa a ter medo, ela passa a não se comunicar mais da mesma forma. É o isolamento. E quando chega nessa fase do isolamento é porque a coisa já está bem avançada, né? Exatamente. Aí entra a importância dos professores, a importância das pessoas que estão mais ligadas à criança, de repente um vizinho mais atento, de repente aquela conversa informal, aquela conversa de deixar a criança até mesmo desenhar, que os psicólogos têm muito disso, através do desenho você descobre muita coisa. A criança diz muita coisa. Sim. E assim, a gente estava tocando nesse assunto de internet, como que o pai pode proceder? Porque hoje em dia é quase que impossível você proibir uma criança de entrar na internet, de ter um Facebook, de ter Twitter, outros itens que tem tanta modernidade. Como que o pai, a mãe pode fiscalizar isso? Pode trabalhar, assim, cercando, protegendo o filho da internet? Existe? Olha, eu costumo dizer que é uma coisa polêmica, mas que é muito legal, que é o cuidado. O que é o cuidado? Você tem que ter, sim, a senha do seu filho na internet, porque você vai ter como monitorar aquilo ali, saber com quem o seu filho está se relacionando. São realmente os coleguinhas da escola que você, mãe, conhece os pais, conhece a índole, ou são pessoas estranhas?
Porque teve um caso recentemente de uma menina que estava numa rede social e se comunicou com um outro camarada que se fazia passar por uma criança de 14 anos, um rapazinho de 14 anos, quando na verdade era um homem de 50, né? E ele queria manter um relacionamento afetivo com ela, pedindo para que ela mostrasse as partes íntimas. E a mãe, muito sagaz, prestou atenção, viu, se fez passar pela filha e conseguiram prender o camarada. Então, assim, é a questão de prestar atenção, ter um diálogo franco mesmo, ir lá, sim, monitorar, saber com quem o seu filho está falando. É novo? Está chegando agora na rede social? Deixa eu ver, meu filho, deixa eu ver quem é. Deixa eu procurar saber quem é. É cuidado, gente. Família é cuidado. Porque às vezes o adolescente não, porque assim, até uns 10, 11 anos acha que assim, eu sei tudo, né? Exatamente. Eu conheço tudo e A não idade é da assim. descoberta, né? Então é meio difícil. E outra coisa que eu também queria ver com você é, por exemplo, a gente está aqui falando de pedofilia e tudo, mas a pessoa que está em casa, ela pode denunciar. Quais são os canais de denúncia? Pode, deve. Que pai, mãe ou até a própria criança. Só voltando naquele outro item, um outro pessoal também que é muito importante na detecção se uma criança está sendo molestada ou não, é o agente de saúde, que vai nas casas. Ele tem que ter um olhar mais sensível para isso, prestar atenção. Então, o agente de saúde ele também pode colaborar para a denúncia. E aonde você vai denunciar? Você pode denunciar ao Ministério Público, você pode denunciar na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, você pode e deve denunciar no Disque 100, e é muito importante o Disque 100, porque o Disque 100 você não precisa sequer se identificar, né? E tem o Safernet também, que através da própria internet você acessa lá, é um órgão do governo federal, você entra, denuncia e a sua denúncia vai ser apurada. Assim, Mia, tem crianças que fazem a denúncia ao invés de serem os pais? Acontece Eu não isso? soube disso ainda. Eu não soube. Diretamente assim, eu não soube. Eu perguntei, agora me veio um caso na cabeça também recente agora também. Aconteceu no início da semana, do menino de 8 anos que foi espancado pelo padrasto. E não foi questão sexual nem nada, mas o padrasto agrediu. Mas maus tratos. Maus tratos mesmo. Assim, deu cintada, deu chinelada. O menino mostrou, eu lembro que tinha a marca da chinelada do padrasto e tudo. E o que aconteceu? A irmã mais velha, de 12 anos, ele tinha 8, ajudou ele a sair de casa para ir fazer a denúncia. Então, assim, eu queria saber se, de repente, caso... Porque, é assim, gente, igual a gente escuta casos de pedofilia, a gente escuta muito caso, o padrasto que está abusando. E a mãe, às vezes, se cala, se faz de cega, não sei se é o medo de perder o namorado, de perder o marido, e às vezes não interfere. E a criança, às vezes, ela sufoca com isso e acaba querendo tomar uma atitude e não sabe como. Então, assim, a criança também pode fazer denúncia? Pode e deve. Por que pode e deve? Porque é a sua vida. Se você é criança, está aí me ouvindo, vendo agora o programa, pensa da seguinte forma: eu tenho como sair dessa situação. Hoje, crianças têm celulares, né? 8, 10, 12 anos. Tem até mais moderno que o meu. Tem até mais moderno que o nosso. Então, ali tem um canal para você denunciar. É o Disque 100. O Disque 100 é gratuito. Você pode ligar para lá. Ou então você pega, acessa lá o Ministério, o governo federal, denuncia. Vai para a ouvidoria, vai para algum lugar, ou denuncie. Sempre denuncie. Porque a denúncia é uma ferramenta. Se você não usar essa ferramenta, você pode estar colocando a sua vida em risco. Então, a denúncia ela é fundamental. Sendo que não vamos usar o canal de denúncia para brincadeira, né? Vamos usar com seriedade. Com certeza. Até que nada de trote, porque a coisa é séria. Seja levado a sério. Exatamente, a coisa é muito séria. E os casos de pedofilia no Brasil têm sido muito denunciados. Eu fico feliz até com as denúncias, com a coragem com que as pessoas estão tendo. É muito importante isso, porque nós só vamos combater a partir do momento que as pessoas se conscientizarem de que elas podem denunciar e que elas devem denunciar e que os canais funcionam. Porque as ferramentas nós temos que fazer essas ferramentas funcionarem. E nós temos também que pressionar as nossas autoridades para mudar a lei de execução penal, e isso é fato. Com certeza. E, Mia, assim, a gente bateu esse papo aqui, eu sei que você aborda também outros assuntos nas suas palestras, né? E quem, de repente, está assistindo o nosso programa, quiser, de repente, te contratar ou te chamar para apresentar algum tipo de palestra, pode te convidar? Pode, claro. Pode. É um prazer, com certeza. Tem telefone de contato, site? Temos um telefone de contrato, é o 8398... Eu agora me perdi porque é da assessora, não é o meu. Mas, de qualquer forma, pode acessar o miamalafaia@gmail.com, que é o meu e-mail pessoal, e dali a gente dá todas as informações. Gente, para descobrir que ela é de São Gonçalo, mas ela dá um jeitinho de vir aqui em Petrópolis também, né? Se precisar. Sim.
E até em escolas também, tudo é o tipo de palestra que seria interessante, né? Escolas, qualquer ONG, a questão de igrejas, sindicatos, aonde chamar a gente vai, porque é importante falar sobre isso, esclarecer, levar informação, porque com informação é poder. Com certeza, hoje em dia é. Sim. E Mia, pra gente finalizar, que recado que você daria para quem está em casa, de repente viveu essa situação, acho que ninguém melhor do que você, para dar uma palavra, dar um apoio, dar um incentivo, para denunciar, para seguir em frente, talvez? O que você falaria para quem está em casa e de repente já passou por isso, não consegue se libertar? É uma frase que é minha, que eu coloquei no meu livro, Cara de Leão, e que foi assim a inspiração da minha vida inteira, e é a inspiração da minha vida inteira. O homem morre quando deixa de sonhar. Então acredite que é possível sim sair dessa situação, acredite que é possível sim ter uma vida feliz e acredite que é possível sim punir quem estiver te causando qualquer dano. Porque é acreditando que a gente consegue chegar em algum lugar, é acreditando que a gente consegue superar os nossos traumas. Mia, muito obrigada. Eu que te agradeço pela tua presença, fiquei muito feliz de te conhecer. E se Deus quiser, a gente vai te trazer aqui muito mais, assim, várias vezes, Pode porque eu sei que comigo. a gente tem uma gama ampla aí de assuntos aí com a Bia e com a Mia. E assim, queria te agradecer realmente pela tua presença e te dar os parabéns pela tua luta, porque a gente sabe que não é qualquer um que tem coragem de sacudir a poeira, levantar a cabeça e seguir em frente. A gente sabe que é difícil. Muito difícil. Então seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Ao Trabalhador em Foco. Sucesso para vocês. Para nós, né? Amém. E você aí de casa não assistiu, perdeu, não tem problema. Reprise na terça-feira de 10 às 10h30, que era o meu horário ao vivo e agora é reprise. Lembrando que o ao vivo, quinta-feira de 14 às 14h30. Lembrando que... Oi? 8 a 8h30, viu? Já tô dando o horário errado pra você. Tô dando o horário do Terra Santa TV. Mas tudo bem. Gente, terça-feira de 8 às 8h30. E lembrando que Trabalhador em Foco é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis, formado por 14 sindicatos e pela Comunicação Livre, com a apresentação minha, de Rosane Botelho, e claro, da minha querida Carla Coelho, minha produtora, a que segura meus pepinos aqui de vez em quando. E lembrando também que se você quiser entrar em contato com a gente, contato@comunicaçãolivre, sem o C cedilha, sem o tio, .com.br. Tem também o número de telefone, que é o 99552730, com mais um 9 aí na frente, porque eu não sei falar inteiro, senão eu confundo. E a nossa página no Facebook ou no YouTube. Então você acompanha, ó, perdeu? Não tem problema. Vai lá no YouTube, Comunicação Livre, e acessa o nosso canal. Um beijo e até semana que vem.